Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio do Seminário de Interseccionalidade, Educando para a Equidade. Este seminário teve como objetivo aprofundar o debate sobre as interseccionalidades presentes em nossa sociedade, abordando questões relacionadas à raça, gênero e sexualidade, entre outros temas discutidos ao longo de 2023 no Núcleo de Estudos da Elos Educacional. Neste episódio, o tema abordado é feminismo e diversidade, reflexões sobre igualdade de gênero. Confira a partir de agora. Para dar continuidade aqui à nossa conversa, eu vou chamar agora a nossa segunda mesa. Essa segunda mesa é Feminismo e Diversidade, reflexões sobre a igualdade de gênero. Então, vão fazer parte dessa mesa Silmara Conchão, ela é socióloga, docente na Faculdade de Medicina do ABC, ex-secretária de Política para Mulheres de Santo André, desenvolveu diferentes projetos e implementou programas sobre violência doméstica, gênero e cidadania. É autora de 4 livros sobre relações de gênero. Obrigada. Seja bem-vinda, Silmara. E para conversar com a Silmara, nós teremos aqui a Cláudia Zupini, que é doutora, mestre em Educação pela PUC São Paulo, formada em Pedagogia com especialização em Ensino Fundamental pela FEUSP, da USP, e em Gestão Escolar pela UFABC. Tem 27 anos de experiência em educação como professora de Educação Infantil, Ensino Fundamental e diretora de escola. Atuou na assessoria de planejamento na Secretaria de Educação de Diadema, como consultora educacional em vários projetos voltados para a gestão escolar e formação de professores. Também foi professora no curso de pós-graduação para gestores escolares na Universidade Anhembi Morumbi e no programa Parfor da PUC São Paulo. Foi premiada em 2007 com o prêmio Escola Nota 10, concedido pela Fundação Vitor Civita. Também foi conselheira consultiva da Associação Nova Escola. É integrante do Programa de Talentos da Educação da Fundação Lehman, escritora de livros e artigos para revistas e blogs, cofundadora da Elos Educacional e atua na direção de programas de formação de professores e gestores. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Vou ficar mais pertinho aqui da minha... Bem, gente, olha, meu coração hoje está cheio de alegria. Escutar a Cleidiane aqui, gente, ela veio do Ceará, lá do longe, bem de longe, para poder dizer, contar isso, trazer a luta dela para nós, né, para a gente aqui de São Paulo, escutar um pouco essa vida, essa vivência. Então, é uma grande honra. Obrigada, Cleidiane. O Elton, que já teve que ir embora, né? Acabou de sair. Ele teve um problema pessoal e, mesmo assim, ele veio aqui para poder contar para a gente, para poder dizer essas coisas, para nos mobilizar. E aqui eu tenho nada mais, nada menos que uma das pessoas que eu admiro muito pela sua luta. Então, não é uma pessoa que do blá, 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 né, da academia que vem contar. É uma pessoa que vai lá na ponta, que vai fazer a diferença. Então, quando ela falar com a gente, vocês vão ver que vai sair paixão aí, vai sair poder para tudo que é lado, porque é assim que eu vejo a Silmara quando a escuto falar, né? E ela vai falar de um tema que todos os temas nos é muito preciosos, mas esse tema em particular é uma coisa que eu tenho tentado me aprofundar um pouco mais para saber. Mas antes da gente começar essa mesa, que eu acho que ninguém vai ficar sentado, pelo jeito, né? Não esqueçam de fazer suas perguntas. Espero que dê tempo para a gente responder, né? Porque na primeira mesa não deu tempo. Mas a gente promete também, se não der tempo, que depois a gente pode estar socializando, como a Janaína falou, tá bom? Então, tem o Slido e tem as tarjetinhas também, aquela antiga tarjetinha que a gente sempre usou, pode usar também, não tem problema, tá? Então, uma grande honra estar aqui com você, Silmara. Eu vou puxar essa conversa. Eu estou meio atrapalhada com o horário aqui, porque a gente começou depois, não sei o quê.
E antes de... Já tiraram aqui. A gente tinha um outro convidado, o Tony. Deixa eu precisar pôr o óculos, porque senão não enxerga. O Tony, ele é do Museu da Diversidade e ele também teve um problema e não vai poder estar aqui com a gente. Então, a nossa mesa hoje era para falar sobre gênero e diversidade. Então, infelizmente, a nossa cadeira da diversidade vai ficar vazia por uma questão que foge das nossas mãos, mas só para vocês saberem que era um tema que a gente queria trazer muito à tona também, junto com a questão do gênero, tá bom? Então, para começar, Silmara, eu queria que você pode ficar à vontade para falar, que hoje somos só nós duas à mesa. Que bom. Silvana vai ficar segurando aqui, né? Mas eu queria que você falasse um pouco desse lugar que a gente ocupa em relação à nossa mesa, né, que vai falar sobre a questão de gênero. Quais são os desafios, os nossos desafios, e quais são as oportunidades? Acho que foi a Cleidiane, agora não vou lembrar se foi o Elton, acho que foi o Elton que falou, sobre a cada desafio, ao mesmo tempo, a gente tem uma potencialidade para ele. Ele existe, mas ele também nos mobiliza, né? Então, nós vamos tentar falar um pouco desses dois lados aqui hoje, tá bom? Então, o microfone é seu. Obrigada, Cláudia. Boa tarde, gente. Agradecer a Elos Educacional pelo convite, novamente. Estivemos, né, numa manhã de entrevista, né? Lá em Santo André, juntas, uma longa entrevista. E agora aqui em São Paulo, mas a nossa vida é regional, né? Porque ABC Paulista, São Paulo, é tudo junto, misturado. Estou vendo aqui, minhas amigas de Santo André, né? Olha quanta história que tem nesse lugar, hein? Que foram minhas diretoras, minhas coordenadoras pedagógicas, dirigentes de ensino, colegas de sala de aula. E eu vejo essas camisetas lilás da Elos, essas mulheres empreendendo lindamente ainda no campo da educação, que é o campo da mudança. Vejo aqui também pessoal de Diadema, me avisaram que vocês estariam aqui. Gente linda fazendo a diferença naquele território tão importante para a história da região do ABC Paulista. E muito feliz que vocês estejam nesse projeto, Adolescente Aprendiz, maravilhoso. Abraço pessoal de Diadema, a Ana, secretário, o prefeito Felipe, a Lígia, vocês, um forte abraço. Meu maior respeito por Diadema. A Márcia aqui, da Igualdade Racial, coordena a política de igualdade racial em Diadema. Isso é um grande avanço também nesse lugar. Uma luta nossa de constante movimento e batalha, né? Para a gente conquistar lugares de poder no executivo. Quanto a gente fortalece os movimentos sociais, governos vêm, governos vão, e a gente está na luta também por um executivo que tenha essa porta aberta para os movimentos sociais, e é esse lugar que faz esse diálogo entrar e transversalizar o governo do jeito que a gente sonha, em todas as políticas, a questão racial, a promoção da igualdade racial, igualdade de gênero. E eu vou falar, eu aprendi a não tratar só a dimensão de gênero descolada de outras desigualdades, que são estruturantes também na nossa sociedade. Quando eu aprendi o conceito de interseccionalidade, é uma preocupação que já vinha com a gente, né? Faz mais de 30 anos que eu estou no Movimento de Mulheres em Santo André, o Feminina, sou cofundadora do Movimento de Mulheres em Santo André. E essa minha experiência, né, tanto sala de aula, acadêmica e de gestão de políticas públicas para as mulheres, a gente sempre procurou aprender, né, com os outros movimentos, os outros recortes, aí no ponto onde a desigualdade coloca as pessoas em tremenda situação de vulnerabilidade por causa da sobreposição das discriminações. Então, é um pouco disso que eu vou falar, de gênero, com esse enfoque na interseccionalidade, a partir do meu contexto, que foi o que a Cláudia colocou, né, como desafio para hoje. Agradecer ao Edu também, que está aqui, professor da Faculdade de Medicina ABC,
e meu compa também, meu companheiro. Os desafios e oportunidades que enfrento em meu contexto, né? Ontem eu tive uma reunião à noite, foi um dia muito difícil para mim ontem, mas sem entrar nas particularidades. Eu tive uma reunião à noite com a Associação Paulista de Medicina. Chamaram a mim, Flávio Urra também, que está no programa E Agora José, que vocês também já ouviram falar, programa de masculinidade, que trabalha a reeducação, né, do machismo nos homens autores de violência contra a mulher, e meu companheiro também desde 2001, nessa trajetória de trabalho com as políticas feministas na gestão, no movimento de mulheres, no território, sala de aula. E ontem nós tivemos essa reunião com a Associação Paulista de Medicina, né? Quem me convidou foi um aluno da medicina, eu dou aula na Faculdade de Medicina ABC hoje. Faz 40 anos que eu estou em sala de aula. 40 anos. Agora, cada hora eu vejo gente que trabalhou comigo, que trabalhou junto comigo aqui, esse auditório. E ontem, eles me apresentaram uma pesquisa, os médicos, doutores que não têm doutorado, que nem advogado, que não tem doutorado, mas é doutor. Eles apresentaram para mim uma pesquisa que eles fizeram na Associação Paulista de Medicina, meu maior respeito aos médicos, né, que cuidam da nossa saúde, nosso momento de dor, fragilidade. Eu trabalho com os alunos, eu sei que eles estudam muito, só que eles estudam pouco. Isso que a gente está fazendo aqui, esses temas que a gente está refletindo aqui. Né? É uma luta minha, enquanto professora da Faculdade de Medicina, já há 15 anos, introduzir esses temas na faculdade, o Eduardo também, mas a gente não desiste. E eles apresentaram uma pesquisa onde aponta o que eles estavam, né, assim, que 60% das médicas disseram na pesquisa que elas são assediadas moralmente, sexualmente, na profissão de médica. 61%. E eu falei que, nossa, que bárbaro. Agora a batata quente está aqui, está revelado através dos números, uma realidade que a gente sabe, movimento feminista sabe, delegacias da mulher sabe, o Centro de Apoio à Mulher em Situação de Violência sabe, as promotoras legais populares também sabem, né, Márcio? Então, mas que bom que, né, que eles aplicaram a pesquisa e estão acreditando, né, e estão preocupados com essa dimensão. Bom, o que eu quero dizer? Meu aluno que me convidou, meu aluno de 12 anos atrás, ele fez o primeiro ano comigo e depois de 12 anos, chega uma mensagem para mim no final do ano passado, uma mensagem assim, eu vou até abrir aqui. Boa tarde, professora Silmara, como vai? Sou Guilherme Marques, médico formado pela Faculdade de Medicina ABC e tive o prazer de ser seu aluno em 2012 no curso de humanização e acompanhar seu trabalho maravilhoso ao longo desses anos. Sempre muito satisfeito com o espaço que aquelas ideias que a professora preconizava há 12 anos, para gente que é mais velho, 12 anos é ali, né, gente? Foi ontem 12 anos, né? Mas para ele... A senhora falava de feminismo há 12 anos atrás na sala de aula da gente. Há 12 anos hoje tenha tanto espaço e legitimidade perante as nossas governanças. Ele tem essa consciência que nós saímos de um lugar, de um momento escabroso de governança do nosso país, onde um verdadeiro patriarca, né, tomava decisões com... né, a sua equipe sobre as nossas vidas. E a gente viu que descambamos numa ladeira abaixo com retrocessos terríveis em 4 anos de desgoverno. E achei muito interessante, 12 anos depois, veja como o espaço de mudança, o espaço da educação é um espaço brilhante, dá muito sentido para a nossa vida, para a nossa luta, é um espaço de mudança. Né? E se a gente não acreditar nisso, não tem sentido. Todo o nosso trabalho de dedicação, de esforço. Então, por que eu estou falando isso? Ele fala nessa mensagem de ideias preconizadas, né?
E nos chamam de doutrinadoras. Você que é do movimento feminista, que é professora de sociologia, que discute gênero em sala de aula, vocês são todas doutrinadoras. E aí eu coloco aqui uma questão para a gente pensar. Acho que doutrinadoras nós já somos. Nós já somos doutrinadas e doutrinados. O que a gente está tentando fazer é desdoutrinar o que nos foi ensinado. A escola, minha escola, no primário, ginásio, estudei no período da ditadura, em plena ditadura. E a escola mentiu para mim, me fez acreditar que bandeirantes eram heróis. E como que a gente desconstrói isso, que a gente tem essa educação colonialista, esse silenciamento da fala indígena? Meu maior respeito. O Brasil não é novo, não. Não tem 500 e poucos anos, não. O Brasil tem uma história riquíssima. Uma história linda e maravilhosa de povos originários que estavam aqui. Se comparar com a nossa sociedade hoje, quem é o civilizado? Cultura indígena, cultura protetora, que defende a nossa floresta, que defende a nossa vida, o nosso planeta. E a interseccionalidade me fez redescobrir, enquanto mulher não branca, a minha ancestralidade próxima, minha bisavó indígena. Então, profunda admiração, respeito e vergonha com o que é feito com o povo indígena. Eu sigo diversas páginas do Instagram, porque nós damos aulas de história do Brasil e cultura afro-indígena na minha faculdade. A gente leva o movimento lá para dentro, levamos cores lá para dentro, para discutir a diversidade humana. Isso é natural, isso não é injusto. O que é injusto são as desigualdades sociais, políticas. O que é injusto é o sistema capitalista, explorador e dominação. Então nós estamos tentando desdoutrinar toda uma sociedade que faz mulheres, no seu imaginário, atacar o movimento feminista, que faz negros no seu imaginário se aliar com o movimento colonialista. Que triste a gente viveu, o período que a gente viveu, né? Onde as pessoas se curvaram ao opressor, né? De novo a gente viu um retrocesso tremendo e um sistema fascista de dominação que assumiu o poder no nosso país, né? Então, olha o risco que a gente corre de não trabalhar a consciência, contar a história de verdade, a nossa história real, que nos faz brasileiros e brasileiras, a história do Brasil, que dói. Período da escravidão, período da ditadura e o período que nós passamos agora, que dói na ferida, mas que tem que ser revisada e contada, desde a creche. Então, o que eu trago aqui é, nessas experiências de gestão pública, de ensino, pesquisa e extensão, o meu doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre o trote na medicina, o que me afetou demais também. Quando você entra na minuciosidade da relação entre eles, no mecanismo disfarçado de brincadeira e que reproduz as desigualdades sociais, bem disfarçado de integração, de ritual de passagem, de acolhimento, de recepção, mas que ali está dizendo quem manda e quem obedece, quem é incluído no clubinho e quem está fora. Então, falar de interseccionalidade é a gente ouvir, como a Cleidiane falou muito bem dessa educação diferenciada, a partir da experiência dos nossos alunos, educandos, o ouvir a experiência deles e estar atentos a essas minúcias do modo de ser, menino, menina, adolescentes, homens, mulheres, brancos e negros, né? Camada popular, ricos e pobres, e prestar atenção nessa dinâmica.
né? Então, a interseccionalidade, o meu livro, que seria uma análise de gênero sobre o trote na medicina, foi uma análise interseccional sobre o trote na medicina, porque eu ouvi as meninas lésbicas, eu ouvi as mulheres negras, os meninos negros, eu ouvi os pró-unistas, eu ouvi os da atlética, ouvi todos, os brancos também, a experiência de todos, e pude analisar na sua especificidade, né? Quando eles chegam na faculdade, um espaço de tremenda vitória, porque é uma peneira fina, né? Você passar no vestibular de uma medicina. Só que ali eles já deixam a identidade deles lá fora, como se a identidade que eles carregam não pertencesse mais a eles a partir do momento que eles entram naquele lugar. Olha que mecanismo perverso de seleção. E o foco não é só as vítimas ali do trote, o foco é quem vai reproduzir essa cultura de dominação e de desigualdade e vai servir a esse sistema que sustenta privilégios. É muito interessante você fazer uma análise política do trote, que parece tão brincalhão, né? Então, a educação, ela tem esse poder de ir lá no local da exclusão social e trazer à tona, né? Então, falando, né, em ideias, o que eu tenho em mente é a certeza que a gente não pode se acostumar com essa desigualdade, né? Então, a nossa sociedade que é colonialista, é capitalista, é patriarcal, racista, ela é muito cruel, né? E muito ambiciosa. Então, analisemos que são tantas as formas de extermínio, se a gente for pensar, né? A criminalização das drogas é uma forma de extermínio. A criminalização do aborto é uma forma de extermínio. A não demarcação das terras indígenas é uma forma de extermínio. A violência LGBTQIA+, é uma forma de extermínio. A discriminação homoafetiva, a violência racial, né? A negação da importância de uma vacina é uma forma de extermínio. A concentração de renda vergonhosa no nosso país, escandalosa, perversa, assassina, é uma forma de extermínio. Então, não nos enganemos, né, nesse sistema que é tão estruturante. Quando a gente fala, o que é estruturante? Você me perguntou isso lá na nossa entrevista. O que é estruturante? A organização social está dada. Sempre foi assim, há de ser sempre assim. E aí passa por nós de maneira natural, invisível, naturalizada. Isso que é estruturante. Mas, quando a gente consegue tirar as vendas e colocar o óculos da consciência de gênero, classe e raça, a gente consegue ver essa armadilha em todos os cantos da nossa vida, do espaço que a gente convive e a partir dele, principalmente. Então, eu vejo a violência racial, a violência contra as mulheres, como um projeto que é político de uma sociedade. E é difícil a gente levar, como o Hélio falou, Elton falou, muito difícil a gente romper todos esses obstáculos e levar isso de uma forma efetiva para as salas de aula. Eu não aprendi a ser mulher e dona da minha vida, dos meus direitos, das minhas escolhas na escola. Eu fui aprender que eu tinha direitos, que eu podia lutar por eles no movimento de mulheres. As mulheres promotoras legais populares fazem isso nos cursos e transformam a vida das mulheres assim, muito grandemente. Tem um potencial de mudança muito fortemente. Por isso que é importante vocês estarem aqui, setores da educação. Essa discussão tem que ir para a sala de aula, para a gente desnaturalizar. Esse é o nosso maior desafio, desnaturalizar essas desigualdades. Porque senão ela se torna tão poderosa, tão perversa, porque a gente passa por ela e não percebe que nem o ato de respirar, a importância que tem o ato de respirar é vital. A importância que tem o ato da gente tomar consciência de gênero, raça e classe é vital também. Porque por falta dela, todo dia a juventude negra é exterminada nas favelas, as mulheres morrem pelo feminicídio. E a população indígena também é exterminada na história vergonhosa
do nosso país. Dolorida. No nosso país que é tão lindo, que é tão rico. Então, eu questiono se no Brasil nós temos, se há democracia, de fato. Questiono, né? No país que a gente sonha, no país que a gente sonha tem democracia sim, não é? Então, eu vou pular uma parte aqui, que eu acho que eu já tenho só 2 minutos, né? Que eu estou vendo a plaquinha. 1 minuto, já estou terminando, finalizando. Deixa eu ver quantas pagininhas aqui eu escrevi para a gente conversar hoje. Mas eu quero falar, para fechar, um pouco desse movimento, dessa política feminista, tá? Eu estou trazendo aqui a minha perspectiva, gente. Eu saí da literatura e da... Desculpa. Da literatura colonialista. Quero trazer um pouquinho aqui de mulheres maravilhosas que me iluminaram no doutorado pelos seus estudos teóricos. Joyce Bert, que é aqui de São Paulo. Lélia Gonzalez. Jamila Ribeiro. Angela Davis. Quero trazer também a Bell Hooks. A Bell Hooks escreveu um livro, Feminismo é Bom para Todo Mundo. E eu quero fechar um pouco com essa questão do feminismo, que tem muito preconceito na sociedade. É claro, o MST eles marginalizam, o feminismo eles marginalizam, o movimento racial eles marginalizam, o indígena, diminui a importância da nossa organização, da nossa luta, é claro, né, para a sociedade ficar contra nossa luta. E aí, o feminismo, contrário do que muita gente fala, levanta uma visão ecológica, sim, global, de como o planeta pode sobreviver e como todo mundo nele pode ter acesso à paz, à terra, ao bem-estar, à segurança alimentar. É desse feminismo aqui que a gente está falando, né? Então, o nosso sonho feminista sempre foi substituir a cultura de dominação do colonialismo, do capitalismo, por um mundo de economia participativa, fundante na democracia social. Então, o feminismo que a gente sonha, as pessoas ainda não sabem o que de verdade ele significa, porque ele é muito deturpado na nossa sociedade. Não é contra os homens, é contra um sistema de dominação. Isso tem que ficar muito claro, né? Então, não conseguimos sustentar ainda uma influência poderosa, emendando na fala do Elton, que tem impacto no que é ensinado nas escolas. Não conseguimos ainda. Então, a Bell Hooks, ela escreveu livros infantis, ela escreveu audiolivros para estender a mensagem, inclusive as pessoas que não sabem ler e escrever, a mensagem do feminismo. Então, trazer os homens para essa discussão, que bom que nesse plenário tem um monte de homens, trazer os homens para essa discussão é importante, porque a gente sabe que todas as mulheres do mundo podiam ser feministas, mas se os homens continuarem a ser sexistas, a vida das mulheres não vai ter valor. Não vai ter valor. Então, a segurança, né, e a continuidade da vida no planeta exige uma conversão dos homens para essa compreensão do que é o feminismo. Então, juntas e juntos, finalizando, juntas e juntos, desafiando o patriarcado, que é elitista, que é racista, que é rico, que é branco e que é masculino. Esse feminismo é um feminismo visionário dessas mulheres que eu trouxe aqui para vocês. E que me ensinou a enxergar o gênero com interseccionalidade. Por exemplo, dentro da nossa história escravocrata, a gente estudou muito os heróis, os escravos, escravizados. E as mulheres escravizadas? Quem contou a história das mulheres escravizadas? Que eram extremamente úteis no espaço doméstico, na exploração sexual e no trabalho na lavoura.
consideradas fortes, comiam pouco, davam pouco gasto. Muito interessante. E até grávidas, elas trabalhavam na lavoura, porque eram fortes. Muito triste essa história que foi pouco contada e não é contada nas escolas. Isso me abriu a mente. Em todo lugar, as mulheres na ditadura também eram torturadas. Além de serem torturadas igual os homens, os corpos eram encontrados mordidos, com marca de mordidas inteiro. Elas eram abusadas, estupradas, vivas e mortas. Olha a interseccionalidade. Então, se está ruim para o mundo, está muito pior para o cotidiano das mulheres, muito pior ainda das mulheres negras, LGBTs, as mulheres pobres. Então, para que possamos compreender, né, essa interseccionalidade que tem falado tanto, né, e compreender a nossa posição dentro do patriarcado capitalista, é preciso entender esse projeto de supremacia branca, né, e masculina, e histórica e cultural. Sim, tudo isso são ideias, né? Ideias que eu estou colocando de uma política de defesa do movimento feminista, que quer a luta para acabar com a dominação, que impede que as pessoas sejam o que elas são de fato, só isso, né? A gente quer ser quem somos para viver numa vida livre e em lugares que amamos e sem medo. Falar de amor, né, gente? Falar de histórias felizes é difícil, né? Voltar para nossa casa sem medo. Voltar para casa. Nós não somos antifamília. Eles falam que feministas são antifamília. Nós não somos antifamílias. Nós queremos voltar para casa sem medo. Pessoas autorrealizadas, mulheres, homens autorrealizados, de todas as classes, etnias, gerações, capazes de sonhar e com determinação para fazer. Quando a gente perde a determinação para fazer e a capacidade de sonhar, a gente está numa situação de exclusão tremenda, num círculo muito difícil de sair. Então, o feminismo é para todo mundo, inclusive para os homens também. Para serem livres dos comportamentos de gênero, também colocado como ideal para vocês, de que homem não chora. Então, é um feminismo para os homens livres, para os homens do século 21. Ontem o Flávio falou uma coisa interessante, né? Que as mulheres, nós estamos com a cabeça do século 21, mas os homens ainda estão com a cabeça do século 20. Por isso que todo dia a gente tem feminicídio, assassinato de mulheres e com requinte de crueldade. Gente, eu não estou falando, vocês se permitem a reflexão, permitam-se. Nós todos aqui estamos em processo de desconstrução. Estou falando de um sistema que envolve todos nós. Nós todos, as mulheres e os homens em processo de desconstrução. Do feminismo, do racismo, que é todo dia, que é toda hora. Para a gente ficar atento ao mecanismo invisível e estruturante. Né? Então, homem de verdade não chora? Homem é menos homem porque cuida de criança? Essa discussão tem que se fazer com os adolescentes. Tem que discutir a letra do funk com os adolescentes. Né? É funk, vamos ouvir o funk. Mas peraí, o que é legal nessa música? A batida, não sei o que, o cara cantando e tal. O que não é legal? Olha o que ele está falando. Porque a gente não consegue fazer a relação de dominação masculina com a violência da menina lá no baile funk. É disso que eu estou falando. De capitalismo que se sustenta das desigualdades de gênero, raça e classe, que precisa dessa desigualdade para explorar o nosso trabalho, para explorar o nosso corpo. Bom, finalizando. Precisamos sim de formação política, de organização de base, para que as mulheres votem nas mulheres aí na eleição, né? A gente precisa disso também, né? Para a gente ter a arte, a cultura como formação política, a alfabetização, Paulo Freire falava, como a instrumento de mudança, de autonomia,
né? Então, é Paulo Freire, né? Mediando as nossas reflexões, pensando em educação para transformação, para o mundo que a gente sonha, certo? Senão, a gente vai continuar refém, nossos governantes também, de uma elite que tem nome. Né? O Eduardo é um professor que estuda essa elite. Né? Teles, Sicupira, o trio LST. Que detém a riqueza do nosso país, isso falando em Brasil, onde numa pandemia aumenta-se o desemprego, a fome, a miséria no nosso país, e ao mesmo tempo aumenta a riqueza, os ricos, os ricaços no nosso país. Como pode conviver, né, no mesmo lugar, no mesmo território gigantesco, né, tanta riqueza, com crianças morrendo desnutridas nas favelas? E juro que agora eu vou fechar. Um salve às mulheres pretas, às mães solos periféricas, às mulheres indígenas e à população LGBTQIA+, aí. Devemos ter coragem sempre, sempre, sempre para aprender com o passado e acreditar no futuro, em que esses princípios que eu estou colocando enquanto feministas, porque serão um suporte para toda a nossa vida, pública e privada, né? Salve a educação pública e de qualidade. Abraço forte para todas vocês. Obrigada. Muito bem. Silmara, como sempre, nos provocando, né? Mas tem uma questão que eu acho que ela trouxe que é muito forte, que se tudo isso acontece, de tudo que a gente está discutindo aqui, é para que um sistema, né, esse sistema, ele precisa fazer com que isso aconteça para garantir privilégios, essa garantia de privilégios. E, às vezes, a gente vai falar sobre isso e acha que está bem longe da gente, né? Quando a gente fala de algumas coisas. E eu vou fazer um convite para cada um aqui, olhar para si, ver o quanto dessas mulheres que estão aqui também não possuem atitudes rotineiras que colaboram com o machismo estrutural. Né? Porque, às vezes, a gente acha que são só os homens, mas quantos nós, mulheres, fortalecemos isso nas nossas ações dentro de casa? Quando a gente acha, por exemplo, que quando o nosso marido ajuda a gente, ele está fazendo um grande favor, porque é o meu papel, a minha responsabilidade fazer essa tarefa. Ele me ajuda. Isso se ajuda, né? Quando tem uma que fala que, mas meu marido me ajuda tanto. Essa fala está trazendo o quê por trás dela? E o nosso racismo? Será que é só o outro lá, aquele bem outro, distante? Nós, educadores, não, imagina, nós não fazemos isso. A nossa sala de aula não tem racismo. Eu já escutei muito isso, muito. Será? Ou será que a gente está vendado para essas situações? Para essa poeira que o Elton falou, que a gente não consegue segurar na mão. E fazer isso ser personificado, ser traduzido em rotina. Né? E se a gente fosse discutir aqui, daria para a gente falar muitas rotinas de que nós, mulheres, sustentamos desse machismo, e foi a Silmara que me ensinou que nós, mulheres, não somos machistas. Depois você explica. Mais uma vez, eu falei, mas a gente sustenta muito dessas ações, como cada um de nós aqui propicia, na nossa negação, as questões racistas. Eu acho que parte daí, eu acho que a provocação maior parte da nossa consciência em relação a cada ponto que vai ser colocado aqui, sobre os povos originários, sobre o racismo, sobre o feminismo, todas as questões que envolvem a interseccionalidade, que é o ponto da nossa discussão. Acho que, começando por nós, a gente consegue fazer uma mudança mais estrutural. É nisso que eu acredito. Está vindo aqui várias perguntas, né? E eu vou pegar aqui minha cola das perguntas. Cola não, eslido. Não é uma cola, né? E uma delas está falando do papel da mídia,
né, que faz um grande, às vezes, desfavor para nós, né, nessa questão sobre gênero e diversidade. E também tem outra pergunta que a gente pode juntar aqui, porque a mídia traz muito isso, né, os estereótipos. Né, o que é o estereótipo da mulher perfeita? Como os 10 minutos que o Tiago está me mostrando está de cabeça para baixo, eu vou considerar que... Como podemos desconstruir esse estereótipo de gênero e repensar, né, esse papel tradicional do homem e da mulher? Então, acho que fica aí duas questões. Primeiro, explicar essa história que as mulheres não são machistas. Depois, falar dessa ideia da mídia, de como ela pode colaborar, o que ela tem feito, e como desconstruir esse estereótipo. Tem muita coisa ao mesmo tempo? Pode ir. Essa questão do machismo, né? Que, nossa, assim, eu também já... Nossa, ela é machista. Olha o que ela está fazendo, ela é machista. Sim, ela pode ter uma atitude autoritária, ela pode reproduzir o machismo. Ela reproduz o machismo. O verdadeiro machista... E muitos homens também reproduzem. Porque acho que é normal, que é natural. Sabe aquela história... Sempre foi assim com a minha avó, sempre foi assim com a minha mãe, sempre foi assim com meu pai, sempre foi assim com... Há de ser assim sempre? Então, tá tudo bem? O verdadeiro machista é o cara que reproduz o machismo, mas com interesse, com a consciência de que essa reprodução do machismo sustenta os seus privilégios, para não perder poder. Não perder poder. Ninguém quer perder poder. E eu estou falando que relações de poder, elas existem. Foucault, né? Foucault traz isso para nós. Relações de poder é da nossa sociedade. O problema são relações abusivas de poder. Então... essa é a diferença. Então, eu tenho esse cuidado. Não, a mulher está reproduzindo o machismo. Não, ela reproduz o machismo, ela está reproduzindo o machismo. Porque o cara machista é aquele cara que tem consciência e fala assim, não, eu vou agir assim mesmo por interesse de me manter em privilégio. Sustentar meus privilégios. Eu não quero dividir tarefas domésticas, vai acabar o meu sossego. Quero chegar em casa e quero descansar. Né? E a outra da mídia. Para pensar, viu, gente? Passei pensando. A outra da mídia, né, que você falou? Dos estereótipos. Nossa, os estereótipos, gente. É muito forte isso. E a gente está perdendo espaço. A ausência do Estado, nós estamos perdendo espaço para as igrejas. Né? E isso, as igrejas têm trabalhado muito. Eu não estou falando, a fé é importante, a fé fortalece. Mas... aquela doutrinação da igreja, dogmática, essa religião dogmática que quer cuidar do seu comportamento, do seu jeito de falar, de vestir e de se comportar, isso está muito forte lá nas bases. A gente que tem trabalho na favela, a gente tem trabalho de inclusão social, a gente tem pesquisa, não só trabalho de extensão universitária nesses lugares, que eu levo os alunos da área da saúde lá para ver, conhecer a realidade, aprender com as pessoas desses lugares, para não reproduzir discriminação no atendimento, na saúde. É uma luta. A gente sabe dessa realidade cruel desses lugares, onde falta muita coisa para a dignidade, de básica, coisas básicas. Né? Na ausência do Estado, a igreja está lá, determinando padrões. E aí, as mulheres, nós, né, com essa concepção, nós somos julgadoras de nós mesmas. A gente vira juízes morais de nós mesmos. E julga, rotula a menina grávida. O rótulo cai na frente. Pô! Essa menina também, né? Isso é inútil no espaço da educação, da saúde, os rótulos. Né? Mas ainda é colocado para a gente o ideal feminino, da bela, recatada e do lar. Isso ainda é forte. Mulher cor-de-rosa, homem azul, parece uma expressão ingênua, mas não é. Vocês percebem que são dois polos? O sexismo é isso, é a formação de dois polos. O polo masculino versus o feminino. O rosa versus o azul. Dois polos opostos. Que na cultura patriarcal coloca os homens num patamar de superioridade. São as pessoas onde os sonhos são mais valorizados, os desejos, a história. E as mulheres num outro lugar de inferioridade. Nós somos muito valorizadas ainda na maternidade,
Nós somos muito valorizadas ainda no nosso jeito delicado de se comportar. Vai jogar bola, futebol, para você ver os desafios que você vai enfrentar lá. Vai lá na medicina, na área cirúrgica, para você ver o que as mulheres médicas estão passando dentro daquele universo. Mas agora, se você for pediatra, tudo bem. Se você for professora, tudo bem. Meio período, para dar tempo de você cuidar das coisas de casa. Cuidar dos filhos também. Então, esse é o ideal feminino que ainda é colocado, mas que a gente no século XXI estamos rompendo com isso. Estamos rompendo com esse ideal feminino. E estou falando de uma classe também, estou falando da minha experiência também. Tem outras experiências a serem contadas e faladas, consideradas. Dentro do universo feminino, não somos todas iguais, isso eu já falei. Dentro do universo feminino, as oportunidades não foram para todas, por conta da questão da interseccionalidade, do racismo. As oportunidades não foram para todas. É difícil para a gente? É muito mais difícil para as mulheres negras, para as mulheres pobres, para as mulheres LGBTQIA+. O país que mais mata mulheres trans no mundo. Isso também é vergonhoso, dá vergonha na gente. Esse é o lado vergonhoso do nosso país, que é tão lindo de natureza. E a última pergunta? É como a gente desconstruir esses estereótipos. Né? Como desconstruir? É prestando atenção. Quando eu dava aula lá na EMEI, no Dia das Mães, quantas vezes que eu fiz aquele protetor de panela no Dia das Mães, para dar... Cantava aquela mamãe, 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 né? Tu és a razão dos meus dias, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Quantas vezes? Né? Então, aí tinha dia do pai, dia da mãe, né? Que a gente fazia, não fazia, gente? Solange? A gente fazia dia dos pais, dia das mães, né, Lena? Aí, ajudante, dia do ajudante. Gravatinha para os meninos, aventalzinho para as meninas. Como que a gente desconstrói isso? Fila, peguei pesado, né? Fila, meninas aqui, meninos aqui. Sempre opostos. Masculino versus feminino. Opostos, seres opostos. Numa sociedade desigual, de superioridade branca, masculina, gente, o resultado disso é a violência contra a mulher. É violência contra a mulher. Então, vamos desconstruir, então. 2 filas. Uma aqui, outra aqui. Vamos brincar junto, vamos jogar junto, vamos construir junto, vamos pensar junto. Não. As meninas pulavam a corda e os meninos iam para o campo. Estou falando da minha experiência, né? Aí no movimento de mulheres que... Putz, o Lucas tinha 1 ano, meu filho tem 30 anos. No meu colo, que eu vi o Teatro das Mal-Amadas, lá de Diadema, com a Marta Baião, no encontro feminista que a gente estava fazendo em Santo André, eu com meu filho no colo, quando a ficha caiu, que é uma expressão que está ficando antiga, né? Faz tempo. Eu com o meu filho no colo, eu comecei a chorar. Porque foi ali que eu me descobri mulher. Eu acho que essa desconstrução é no dia a dia mesmo. Começa no dia a dia mesmo. Na sala de aula, em casa, com os filhos. Desconstrução. Dali para fora. Mentes. Desdoutrinando. Então aqui, quando a gente faz essa reflexão, o interessante para a gente ver é isso. Bom, por que onde tem menos negro a nota é melhor, onde tem mais negros a nota é pior? Bom, o Ernesto deu uma dica aí, quando ele fala sobre, olha, não é socioeconômico. Então ficar jogando na conta porque é pobre não está funcionando. Então tem um outro fator aí que é o que ele está chamando de racismo.